Por incontáveis décadas, uma sombra se estendeu sobre o Oriente Médio. Uma sombra que os jornais, os noticiários e até mesmo sussurros antigos de tempos imemoriais incessantemente advertiam. Uma guerra, uma conflagração tão vasta que poderia engolir o mundo inteiro em pó. E agora, a espera terminou. Ela não é mais uma ameaça distante no horizonte. Ela está aqui. Nos últimos anos, essa guerra nas sombras, ela esquentou de forma assustadora. O caldeirão do Oriente Médio não apenas ferveu, ele entrou em ebulição, e os vapores do conflito se tornaram densos, sufocantes. Neste exato instante, enquanto eu narro estas palavras, a humanidade inteira parece prender a respiração catatônica, à espera do que parece ser o fim inevitável. Falamos do confronto que assola os noticiários, Israel contra o Irã. Mas a verdade por trás desse conflito é muito mais profunda e perturbadora do que qualquer manchete pode descrever. O que muitos de nós ignoramos, absorvidos pelo ciclo de notícias diárias, é que as raízes desse conflito não são apenas políticas ou territoriais. Elas se estendem muito mais fundo, mergulhando em milênios de história. E o mais arrepiante é que tudo, cada passo, cada movimento, parece ter sido meticulosamente previsto. Não em relatórios de inteligência modernos ou análises estratégicas, mas em textos tão antigos que suas palavras parecem sussurrar diretamente do passado. Textos sagrados para ambos os lados desta disputa implacável. Sim, estamos falando das páginas mais sombrias e perturbadoras da Bíblia. Para desvendar este enigma, precisamos recuar no tempo. Tudo começa com um nome que hoje quase esquecemos, mas que ressoa com uma força impressionante entre os estudiosos das Escrituras. Pérsia. No coração do livro de Ezequiel, no capítulo 38, um profeta vislumbrou um horror apocalíptico que ecoa com uma clareza arrepiante em nossos dias. Ele viu uma vasta coalizão de nações, liderada por uma figura enigmática chamada Gog, marchando implacavelmente contra Israel como uma tempestade. E, para nossa surpresa, entre seus aliados, um nome familiar emerge. Pérsia, Cuxe e Put estarão com eles. Essa antiga Pérsia, a nação que hoje conhecemos como Irã, tem, por décadas, prometido publicamente varrer Israel do mapa. E não são apenas palavras vazias. Eles construíram milícias, treinaram comandos, desenvolveram mísseis de longo alcance e os direcionaram com precisão implacável para Israel, cercando a nação hebraica por todos os lados, desde os grupos armados no Líbano, passando pela Síria, até Gaza e o Iêmen. E o sussurro mais sombrio de todos, o avanço inabalável do seu programa nuclear. Um poder latente, capaz de alterar o curso da história em um piscar de olhos. A profecia, então, se tornou ainda mais específica. A guerra, ela dizia, não começaria na própria Pérsia, mas com um ato ousado de Israel, o bombardeio da Síria. Começando por uma das cidades mais antigas do mundo, uma metrópole com milênios de história ininterrupta, Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um monte de ruínas, escreveu Isaías há mais de 2.700 anos em uma visão que hoje se materializa. E em 2024, a queda do regime de Bashar al-Assad, após anos de conflito, marcou um ponto de virada. A Síria, outrora aliada ferrenha do Irã, agora tem um novo senhor. E o Irã perdeu um aliado crucial. O céu do Oriente Médio já foi riscado por rastros de fogo, prenunciando a tempestade que se aproxima. E a narrativa profética continua, direcionando-nos para Elão, uma região no sudoeste do Irã, onde a crucial usina nuclear de Bushehr se ergue. O livro de Jeremias, em seu capítulo 49, adverte com uma clareza perturbadora: quebrarei o arco de Elão,
a parte principal de sua fortaleza, uma arma poderosa, um arco de poder. Seria esta uma coincidência arrepiante? A Bíblia parece ter predito que, após a desestabilização da Síria, Israel desativaria um instrumento de poder iraniano. A quebra de um arco pode simbolizar a destruição de seu arsenal, sua capacidade ofensiva ou, ainda mais sinistro, seu programa nuclear. E o relógio da profecia não para. Ele acelera incessantemente. O eco do Salmo 83 ressoa com uma clareza assustadora em nossos dias. Vinde e destruamo-los, para que não sejam nação. Israel hoje está cercado. As forças do Hamas ao sul, o Hezbollah ao norte, o próprio Irã ao leste e os Houthis ao oeste formam um anel de cerco. O chamado Eixo da Resistência, liderado pelo Irã, parece ser o próprio Gog que Ezequiel descreveu em sua visão milenar. E a prova mais recente dessa terrível união se manifestou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou o ataque mais sangrento contra Israel desde sua fundação. Enquanto os mísseis choviam sobre Tel Aviv, em Teherã, eles celebravam abertamente. Os inimigos de Israel não estavam apenas à espreita. Eles conspiravam ativamente para varrê-lo do mapa, com um ódio que transcende gerações. E o objetivo final de toda essa conspiração é assustadoramente claro, com um foco que ecoa desde a antiguidade: Jerusalém. Em Zacarias, a imagem de uma cidade que se tornará um copo que fará tremer todos os povos ao redor. Jerusalém, a cidade santa, lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, é o indubitável epicentro do conflito eterno. Em 2025, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, declarou publicamente que a capital israelense deveria ser libertada e que ela seria o eixo de uma futura guerra santa. A Bíblia não fala de diplomacia ou de acordos de paz duradouros. Ela fala de cerco, de fogo, de um confronto que fará tremer o mundo em seus alicerces. E a profecia continua a se desenrolar, com detalhes que parecem extraídos de um pesadelo. O livro do Apocalipse revela: o rio Eufrates secou para preparar o caminho para os reis do Oriente. Nos últimos tempos, o Eufrates, outrora um rio caudaloso, símbolo da fronteira entre Oriente e Ocidente, está literalmente secando a olhos vistos. Enquanto isso, do leste, as peças se movem. Irã, China e Coreia do Norte, nações que não são tradicionalmente aliadas, fortalecem suas alianças militares. E de forma chocante, o Paquistão, um estado nuclear, já ofereceu uma bomba nuclear emprestada ao Irã, caso Israel ataque de forma mais agressiva. Poderiam ser eles, esses reis do Oriente de que a Bíblia fala? As evidências são cada vez mais fortes. E se por um acaso, em meio a essa escalada, um acordo de paz entre Irã e Israel for anunciado? Não se engane. O profeta Jeremias, em sua sabedoria milenar, já alertava: curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, e não há paz. E o apóstolo Paulo foi ainda mais claro, com uma predição que nos gela a espinha. Um acordo de paz e segurança mútua seria seguido por uma repentina e avassaladora destruição. Uma guerra ainda maior, um cataclismo sem precedentes, se aproxima. Uma tragédia que, se os textos sagrados estiverem corretos, superará tudo o que já presenciamos. O que foi escrito há milênios está inequivocamente começando a se cumprir diante de nossos olhos. As alianças, a tecnologia nuclear, o ódio que transcende o tempo, tudo parece ecoar, palavra por palavra, as antigas profecias. Será que essa é a contagem regressiva final para um conflito total no Golfo? E se o que vem a seguir é realmente o fim, estamos nós, a humanidade, preparados para encará-lo? Inscreva-se no canal para mais vídeos como este e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os grandes mistérios e eventos que moldam nosso mundo.
Compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita que estas profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos? Sua perspectiva importa.